Olá! Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar o título 2 da parte especial do Código Penal, que vai trazer os crimes patrimoniais. Pode mostrar o slide, por favor? Esse título vai ser dividido em capítulos. No capítulo 1, nós vamos ter o crime de furto. No capítulo 2, nós vamos ter o roubo e a extorsão. No capítulo 3, usurpação. No 4, dano. No 5, apropriação indébita. No 6, estelionato e outras fraudes. No 7, receptação. E fechando o capítulo 8 com disposições gerais. Então, vamos começar o capítulo 1, que trata do furto. O crime de furto está tipificado no artigo 155 e no artigo 156, que trata do furto de coisa comum. Então, vamos começar pelo furto, artigo 155. Bom, estamos falando de crimes contra o patrimônio, crimes patrimoniais. Portanto, o bem jurídico tutelado, nesse título 2, obviamente, é o patrimônio. Mas o sujeito passivo não necessariamente será somente o proprietário da coisa. A perda patrimonial, obviamente, ela vai surtir em razão do proprietário. É o proprietário que vai ter, como consequência, a perda patrimonial. Mas o sujeito passivo, nos crimes contra o patrimônio, não necessariamente vai ser somente o proprietário. O possuidor, por exemplo, também poderá ser sujeito passivo dos crimes desse título. No crime de furto, o núcleo é subtrair. Subtrair significa retirar. Então, o furto, ele exige que a coisa seja retirada do possuidor, do proprietário, em favor do sujeito ativo. Então, no furto, o sujeito passivo não entrega o objeto material para o sujeito ativo. O sujeito ativo vai lá e retira o objeto material do sujeito passivo. Em que momento se entende que o objeto foi subtraído? Ou seja, qual é o momento consumativo do crime de furto? Então, em relação ao momento consumativo, no crime de furto, nós temos algumas teorias. Então, a primeira delas é a teoria da contractatio. Essa teoria entende que o furto vai se consumar com simples contato do sujeito ativo na coisa alheia móvel, que é o objeto material do furto. Então, no momento em que o sujeito toca a coisa alheia móvel, o crime restaria consumado. Essa teoria, ela é extremamente radical. A ideia é tentar evitar ao máximo a impunidade e até dificultar ao máximo a própria tentativa. Então, mesmo sendo um crime material, mesmo sendo um crime de resultado, seria difícil a gente pensar na tentativa de furto
se adotarmos a teoria da contractácio. A segunda teoria é a teoria da ilácio. Essa teoria entende que para que o crime de furto se consuma, não basta tocar na coisa. Não basta inverter a posse. É necessário que a coisa seja levada para um lugar desejado ali pelo sujeito ativo e mantida a salvo. Podemos dizer que a teoria da contractácio é 8 e da ilácio 80. A teoria da ilácio está exigindo a posse mansa e pacífica do objeto material para que o crime pudesse se consumar. Então, é extremada em sentido contrário à contractácio. Enquanto para a contractácio basta o sujeito encostar na coisa ali móvel, na ilácio ele teria que ter posse mansa e pacífica do objeto material. A terceira teoria é a teoria da ablácio. Ela segue a mesma linha ali da teoria da ilácio, mas menos radical. Muitos, inclusive, defendem a teoria da ablácio. Aqui na teoria da ablácio, o sujeito teria que retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, mas não precisaria ter posse mansa e pacífica. Então, na ablácio, não bastaria tocar, como a teoria da contractácio, mas também não precisaria de posse mansa e pacífica, mas teria que retirar da esfera de vigilância da vítima o objeto material. A quarta e última teoria é a teoria da amócio. Da ou do amócio, né? Da ou do ablácio, da ou do ilácio, da ou do contractácio. A teoria da amócio é a que é efetivamente adotada pelo STF, pelo STJ e pela maioria dos tribunais. A teoria da amócio, ela defende que o furto se consuma com a inversão da posse. Pode voltar para mim, por favor? Então, bastaria que o sujeito tocasse na coisa e passasse a possuí-la, independentemente de retirada da esfera de vigilância e muito menos de posse mansa e pacífica. Então, a teoria da amócio, ela entende que a inversão da posse por si só já é suficiente para o furto se consumar. Então, imaginemos, por exemplo, que eu entrei numa loja e vou subtrair ali um determinado objeto que é vendido na loja. Eu entro na loja, coloco o objeto dentro da minha mochila, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consigo sair da loja. O segurança viu e me impediu de sair da loja com o objeto. Para a teoria da contractácio, da ablácio e da ilácio, eu responderia por tentativa de furto. Mas para a teoria da amócio, seria furto consumado, porque ao colocar o objeto dentro da minha mochila, eu inverti a posse, o que para a teoria da amócio é suficiente para a consumação do crime de furto. Então, o entendimento que prevalece nos tribunais, inclusive os superiores,
é pela teoria da Amócio. Então, consideraria subtraído o objeto quando houvesse ali a inversão da posse. Pode mostrar o slide, por favor? Bom, o objeto material do crime de furto é a coisa alheia móvel. Então, primeiramente, coisa móvel para o direito penal é toda e qualquer coisa que pode ser deslocada de um lugar para outro. Então, tudo que você pode levar de um lugar para outro, para o direito penal, é uma coisa móvel. Independentemente da classificação do direito civil. Então, por exemplo, a porta de um apartamento. Para o direito civil, é imóvel, porque o acessório segue o principal. Para o direito penal, não. Se eu posso tirar aquela porta e levar para outro lugar, é uma coisa móvel. Só tomem cuidado, porque alguns doutrinadores criminalistas, equivocadamente, vão dizer que aeronaves e embarcações são coisas imóveis para o direito civil. Para o direito penal, obviamente, é uma coisa móvel. Mas eles dizem que para o direito civil seria coisa imóvel. Baseado em que alguns doutrinadores dizem que embarcações e aeronaves são coisas imóveis para o direito civil, porque são passíveis de hipoteca. Entretanto, isso é um equívoco desses doutrinadores criminalistas, tá? Muito cuidado com essa afirmativa que vocês possam encontrar aí nos livros de doutrina penal. O que acontece? Realmente, aeronaves e embarcações são passíveis de hipoteca. Pode voltar para mim, por favor? Para a gente ver que o Código Civil, ele realmente trata como bens hipotecáveis aeronaves e embarcações. Artigo 1473 em diante. Podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1, os imóveis. Inciso 6, navios. Inciso 7, aeronaves. Então, realmente, navios e aeronaves são passíveis de hipoteca. Mas isso não quer dizer que eles sejam imóveis, porque se eles fossem imóveis, não precisaria ter o inciso 6 e 7, porque no inciso 1, ele já diz que os imóveis são hipotecáveis. Então, na verdade, em nenhum momento a legislação civil está dizendo que, para o direito civil, navios e aeronaves são imóveis. Eles são passíveis de hipoteca em razão do seu alto valor patrimonial. Então, por isso que eles estão aqui elencados no 1473 do Código Civil. Tá? Mas, em nenhum momento, o legislador está dizendo que eles são, para o direito civil, bens imóveis. Bom, então, para o direito penal, independentemente da classificação de outros ramos do direito, coisa móvel é toda e qualquer coisa que pode ser levada de um lugar para outro. Agora, para ser objeto material do furto, tem que ser uma coisa alheia. Uma coisa móvel que pertence a alguém. Então, mostra o slide, por favor. A res nullius, que é a coisa de ninguém,
nós temos a res desperdita, que é a coisa perdida. Nós temos a res derelicta, que é a coisa abandonada. Pode me colocar junto com o slide, por favor? A coisa de ninguém, a res nullius, não é objeto material do furto, porque o tipo penal exige que a coisa seja alheia. Então, a subtração de uma res nullius não constitui crime de furto. Já a res desperdita, que é a coisa perdida, ela também não é objeto de furto, não porque não seja alheia, mas por falta de subtração. A res desperdita, quando é encontrada por alguém, ela não é subtraída. O sujeito não foi lá e retirou a coisa do sujeito passivo. Ele encontrou uma coisa perdida. Então, a res desperdita não pode ser objeto de furto. Entretanto, a conduta não é atípica. Observem que nós temos o crime de apropriação de coisa achada. Artigo 169, apropriar-se alguém de coisa alheia, vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força natureza. Inciso 2, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro no prazo de 15 dias, comete crime de apropriação de coisa achada, que também é um crime patrimonial. Também está dentro aí do título 2 da parte especial do Código Penal. Então, percebam, a res desperdita não é objeto de furto, mas pode ser objeto de apropriação de coisa achada, artigo 69, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. Então, aqui é atípico. E aqui, 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. A coisa abandonada, aí depende. Se ela é abandonada pelo proprietário, então, por exemplo, o meu micro-ondas pifou, eu levei para consertar, o rapaz me cobrou R$500. Falei, não, melhor comprar um novo. Peguei o micro-ondas e coloquei na lixeira do condomínio. Uma pessoa passou, viu o micro-ondas ali na lixeira e levou para casa. Essa pessoa não cometeu crime. Portanto, é atípico. Agora, e se a coisa for abandonada por terceiro? Como, por exemplo, por um ladrão. Então, o sujeito furtou o meu relógio, achando que era um relógio com um valor patrimonial imenso.
Quando ele viu que era um relógio que não tinha tanto valor quanto ele queria, quanto ele imaginava, com raiva, ele jogou no chão o relógio e foi embora. Ou seja, ele abandonou a coisa móvel. Nesse caso, quem encontrar vai responder por apropriação indébita de coisa achada. Então, cuidado que ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão, não. Isso é lorota. Então, vai responder por crime, né? Se ele encontrar e não devolver em 15 dias. A apropriação de coisa achada, ela só se constitui como crime a partir do 16º dia em que o sujeito pegou a coisa perdida ou abandonada por terceiro. Dentro desses 15 dias, não há crime. Então, mesmo que o sujeito tenha o dolo de não devolver, mas em menos de 15 dias, ele foi descoberto, vamos dizer assim, e entregou a coisa, não haverá crime. Nem na forma tentada. Então, a res nullius, a res desperdita e a res derelicta não constitui furto, podendo ser atípico ou, dependendo do caso, apropriação indébita de coisa achada. Pode voltar para mim, por favor. Em relação ao objeto material, no próximo bloco a gente vai falar sobre o parágrafo 3º do artigo 155, que equipara qualquer fonte de energia à coisa alheia móvel. Até já.